qual a linha teológica sobre o arrebatamento da igreja? Passará ou não pela tribulação? Já aproveitando isso aí, eu já li Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que é para já ajudar nesse negócio. Maravilha. Então, nós temos várias linhas, né, escatológicas, e no que tange ao tribulacionismo, ou seja, o tribulacionismo é o ramo da escatologia que estuda justamente se a igreja vai ou não, em parte ou no todo, passar pelo período tribulacional de 7 anos. Então aí nós temos, pelo menos hoje em dia, são 3 escolas gerais, né? O pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo e o mesotribulacionismo. Sendo que o mesotribulacionismo, hoje, ele tem também uma representação que nós vamos, eu não vou nem adiantar, porque tem uma pergunta sobre isso também, na escola do arrebatamento pré-ira, que é também uma escola mesotribulacionista, no sentido de que pressupõe, né, um arrebatamento no meio, ou em meio, o período tribulacional. Nós, da Assembleia de Deus, nós somos do CETADB, né? Claro que o CETADB tem alunos de várias denominações, e nem todas as denominações subscrevem a nossa declaração de fé, mas como o CETADB, ele na verdade, um centro educacional teológico que tem o aval da nossa CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus. Então, nós sempre enfatizamos isso, que o nosso material e o nosso ensino, ele está em perfeita sintonia com a nossa declaração de fé. E, sobretudo, claro, em sintonia com a Bíblia, porque alguém pensa que quando nós falamos assim, nós estamos querendo dizer que a nossa declaração de fé está acima da Bíblia. Não. É preciso entender o que é uma declaração de fé. A declaração de fé, a nossa, por exemplo, e nós poderíamos citar outras confissões e tal, mas a nossa declaração de fé, em especial, ela diz o seguinte, em cada um dos seus capítulos, ela diz assim: cremos, professamos e ensinamos. Ou seja, nós só podemos ensinar aquilo que nós professamos. E nós só podemos professar aquilo em que nós cremos. Não tem sentido nenhum eu professar algo que eu não creio. Então, por isso que às vezes eu falo algumas coisas, o pessoal não entende muito bem, eu falo, assembleiano que se preza, subscreve a sua declaração de fé. Porque eu, na minha maneira de pensar, o dia que eu não puder crer nas doutrinas que a Assembleia de Deus esposa, se eu não puder professar nem ensinar, ora, eu vou estar sendo um hipócrita. E aí é melhor eu sair da Assembleia de Deus. É melhor eu estar numa denominação com a qual eu concorde, porque senão eu vou estar sendo um hipócrita, não é? E considerando que eu tenho um ministério na área do ensino, eu seria uma pessoa frustrada se eu não pudesse ensinar na minha denominação aquilo que eu creio. Agora imagine eu na Assembleia de Deus com defendendo, por exemplo, subscrevendo a Confissão de Westminster, por exemplo. Não tem nada a ver com a Assembleia de Deus. Então, hoje em dia, tem pessoas que não entendem isso. Agora, quando eu defendo essa posição, eu defendo com convicção. Não é para... As pessoas, às vezes, levam para esse lado. O pastor Ciro põe a denominação acima da Bíblia. Não. Eu creio piamente que a declaração de fé das Assembleias de Deus honra as Escrituras. Por isso que eu creio, professo e ensino, né? Então, pastor Hertz, para eu ser aqui objetivo, não vou me alongar, a nossa linha, a linha da Assembleia de Deus, ela é pré-tribulacionista, né? Isso não é de hoje, inclusive. Nós temos aqui batido nessa tecla que desde 1916 nós temos uma declaração de verdades fundamentais. Alguém diz, não, isso é americano, isso surgiu lá nos Estados Unidos. Mas em 1919, o missionário Eurico Bergstein, que estava em contato com a sua igreja nos Estados Unidos, ele foi enviado por uma igreja. Não pense
Você que Gunnar Wingre e Daniel Berg foram aventureiros. Não, eles saíram de lá com o aval da igreja. Qual igreja? A igreja a qual eles pertenciam em Chicago, que tinha como pastor William Durham, que morreu cedo, morreu em 1912. Mas ele, William Durham, ele foi batizado no Espírito Santo na Rua Azusa, em 1906. Gunnar Wingre e Daniel Berg não passaram pela Rua Azusa, diferentemente do que muitos pensam. Mas eles tiveram contato com a sistematização da doutrina pentecostal, conforme William Durham, que foi um grande sistematizador da nossa doutrina pentecostal. E quando eles vieram para o Brasil, ao pregarem o evangelho quádruplo, Jesus Cristo salva, batiza no Espírito Santo, cura e breve voltará, eles tinham em mente o que eles aprenderam com William Durham. E foi ali, naquele ambiente pentecostal de Chicago, que se desenvolveu a Declaração de Fé de 1916, que influenciou Gunnar Wingren, que em 1919 escreveu um artigo denominado Que Cremos, que em 1930 foi levemente adaptado para o nosso credo, né? O nosso cremos, que tem 16 pontos, que na verdade é um resumo da declaração de fé que foi publicada em 2017. Então tudo está amarrado, tudo está ligado. Então, desde 1916, de maneira oficial, nós somos pré-tribulacionistas. Não há por que hoje alguém dizer não e tal, e como alguém aí mal informado começou a dizer, a Assembleia de Deus não tem doutrina. A Assembleia de Deus não tem doutrina. A Assembleia de Deus pega um pouquinho de cada coisa, um pouquinho dos batistas, um pouquinho de outra igreja. Não, não, não. Quem diz isso, para usar uma linguagem bem clara, está por fora, não é? Precisa se atualizar, precisa fazer o curso do CETADM, para aprender um pouco e entender que a Assembleia de Deus tem doutrina, tem um perfil que é teológico, é eclesiástico, é consuetudinário, mas sobretudo teológico. A nossa teologia, ela é uma teologia que está bem fundamentada na Bíblia e na história, né? Porque nós não somos uma seita. A Assembleia de Deus, ela na verdade, subscreve os 5 solas, né? Os 5 solas da Reforma Protestante. Nós não somos calvinistas, evidentemente, mas no que tange aos pontos doutrinários da Reforma, não é? Aquelas frases que ficaram conhecidas como lemas da Reforma, né? Sola fide, sola gratia, soli deo gloria, solus Christus, sola Escritura. Esses 5 pontos, nós estamos em perfeita harmonia com eles. Mas há, claro, aquelas doutrinas que são secundárias, vamos dizer assim, porque, claro, não é porque a pessoa é pós-tribulacionista que ela não é salva, não é porque a pessoa é meso-tribulacionista que ela não é salva. A salvação é pela graça. Eu creio que meus irmãos pós-tribulacionistas, se eles são crentes de verdade, eles vão ser arrebatados antes do período tribulacional, mesmo sendo pós, né? Porque a salvação é pela graça. Se bem que tem muitos que querem passar de todo jeito pela grande tribulação, e a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, né? Então, às vezes, o camarada insiste muito, eu falo, tá bom, meu irmão. Ele quer tanto que Deus vai nessa tua força, vai nessa tua força. De repente, ele vai ser uma das 2 testemunhas, né? Não sei. Muito bem. Então, pastor Edson, a nossa linha, eu não vou desdobrar muito, porque vai ter outras perguntas, mas a nossa posição, ela é pré-tribulacionista. Nós cremos piamente, porque a Bíblia, ela tem vários pontos aí, que a gente já expôs aqui, né? O senhor leu aí Apocalipse 3:10, que é muito claro, né? Como guardasse a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora. No grego é ektes horas, né? Esse ek aí é de dentro, né? E alguém diz, não, é de dentro, então a igreja vai passar pela tribulação e Deus vai tirar de dentro. Só que tem que ler com atenção. Ektes horas.
Ou seja, é de dentro da hora. Não vai passar nem pela hora. Deus vai tirar da hora. Deus vai tirar do momento que o período tribulacional vai começar. Não é da tribulação que Deus vai tirar. Ele vai tirar da hora. Não vai nem passar pela hora. Não é? Então, é isso que tem que observar. Tem várias outras passagens, né? Primeira aos Tessalonicenses, em especial, nós estamos esperando, 1 Tessalonicenses 1:10, esperando aquele que nos livra da ira futura, e muitas outras passagens que nós poderemos citar, e já citamos aqui em várias lives, mas para não me alongar, eu vou parar por aqui a nossa linha, então, assembleiana, não é? Dispensacionalista, porque a Assembleia de Deus, ela, claro, ela utiliza como método para interpretar a Bíblia o dispensacionalismo normativo. Então, nós, porque nós cremos também que o dispensacionalismo normativo honra as Escrituras, porque, claro, acima do método está a própria Bíblia. O método não pode contrariar a evidência. Tem pessoas que colocam o método acima da Bíblia, mas o nosso caso não é esse. A gente adota um método que nós cremos que ele honra as Escrituras. Então, nós percebemos a importância desse método. Mas, claro, quem dá a palavra final é sempre a Bíblia, sempre a palavra de Deus. Então, o método, ele não pode contrariar a evidência. Um método, por exemplo, não pode partir do pressuposto de que a Bíblia não é a palavra de Deus, não pode partir do pressuposto de que Deus não existe. Agora, se o método honra as Escrituras, é importante ter um método. E nós adotamos o método do dispensacionalismo porque ele faz a separação entre Israel e a igreja, que nós vemos isso como bíblico. Ele preza a interpretação literal da Bíblia, literal ou retórica, porque o próprio texto se impõe pelo contexto. Ele também preza a revelação progressiva, tendo a glória de Deus como fator unificador. Tudo isso está ligado ao método dispensacionalismo. E a Assembleia de Deus, ela adota esse método e por isso ela é pré-tribulacionista. Muito bem.